Bom dia na paz do Senhor Jesus, uma ótima quarta-feira para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Linda quarta-feira gelada, mas com a presença de Deus. E nós glorificamos a Deus pela sua bondade. Bom é o Senhor e misericordioso. Quero meditar com você em Mateus capítulo 18, versículo 23, parábola do credor incompassivo. É extensa a leitura, mas vamos lá. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicar? Por me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Que Deus vos abençoe nesta manhã. O Espírito de Deus, ele é maravilhoso e ele sabe aonde, como falar. Eu estava preocupado nesta manhã, pedindo ao Senhor, e ele me fez navegar pelo perdão, compararmos o perdão. Jesus Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Romanos 5 e 8 vai dizer assim, sendo nós ainda pecadores. Mas muitas das vezes nós não queremos perdoar as ofensas dos nossos irmãos. Uma certa vez, nessas andanças que eu carrego pessoas para baixo e para cima, fazendo viagens, eu carreguei uma senhora já não muito de idade, mas já de idade, e ela tinha uma grande mágoa no seu coração, porque ela tinha uma amizade tão grande com a sua irmã e passou-se muito tempo e eles não conseguiam reatar porque ficaram de mal uma com a outra. E passou-se tempo e essa mulher veio fazer viagens comigo e por final ficou amiga, gostava muito dela. E eu aconselhei falando sobre a palavra de Deus, sobre o perdão de Jesus Cristo sobre a nossa vida, como ele nos perdoou, como ele faz conosco, ele não esperou nós sermos bons. E fui falando sobre a união da família, o amor fraternal. E aquela mulher começou, se abriu comigo e falou da sua irmã, que ela tinha desejo de reconciliar com a sua irmã, mas tinha uma mágoa tão grande, uma tristeza tão grande, mas eles viviam tão bem. E passou-se bastante tempo e ela estava com aquela dificuldade e aquela mágoa no coração. E eu peguei, aconselhei ela, falei para ela que ela deveria procurar a irmã dela e pedir perdão. E eu tinha certeza que a irmã dela também ia perdoar, ia viver uma vida melhor e a alegria ia reinar na família novamente. E um belo dia ela falou assim: o senhor me leva eu lá?
na casa da minha irmã. Eu falei assim, levo com muito prazer. E levei. Vocês precisavam de estar junto. Como foi maravilhoso reconciliar aquelas duas irmãs, uma de idade, a outra menos, mais nova. Abraçaram, choraram. E quantas vezes depois eu levei ela na casa dessa irmã dela. Com toda alegria, eu ia com alegria, prazer. A irmã dela é minha amiga, ela já partiu para a eternidade, essa mulher que eu conversei para levar lá. Mas eu agradeço a Deus que Deus nos deu essa graça. E o que eu quero dizer para você? O perdão é a coisa mais bela que limpa o nosso coração. Quando você tem a mágoa, a Bíblia diz que é para nós não deixarmos nenhuma raiz de amargura brotar em nossos corações. Mas muitas das vezes nós ficamos ressentidos por pouca coisa e às vezes não queremos perdoar. Agora imagina Jesus. Aqui vai falar que o que não perdoou ali era bastante a sua dívida, mas quando ele chega no outro que era pouca dívida, ele não quis perdoar. Às vezes a gente por pouca coisa fica com raiva, com mágoa. Não, meu amigo. Abre o seu coração para o perdão, não fique com o coração carregado de, de males, de angústia, não. Isso faz mal para você. Perdoa o seu amigo, perdoa o seu irmão, perdoa aqueles que te ofendem, como Jesus nos ensinou. E a palavra de Deus vai dizer assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O perdão, ele faz você viver uma vida melhor. Quando você tem a alegria, o amor, não tem nada, rancor, nada contra o seu irmão, contra ninguém, todos são seu amigo, olha que coisa gostosa. Mesmo aquele que às vezes te magoa, aquele que xinga, aquele que não gosta de você, perdoa ele porque ele não sabe o que faz. Jesus falou desta forma, estando ali na cruz do Calvário, por isso que ele é o maior exemplo para nós perdoarmos. E você vai ver aqui nos versículos anteriores, Pedro vai perguntar: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Para Jesus. Até 7. E Jesus falou para ele assim. Jesus lhe disse, no versículo 22 está escrito isso: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe? O perdão. Quantas vezes se liberar perdão? Quantas vezes? Não, nunca é demais. Perdoa, perdoa, perdoa. Tem gente que quer descobrir se a pessoa tá pedindo perdão ou só por aparência, né? Não é de coração. Mas quem deve julgar isso é Jesus, meu filho. Não fica preocupado, não. Perdoa, faça a sua parte. Viva bem, anda bem. Jesus nos perdoou sendo nós ainda pecadores. E nós precisamos entender isso. Aqui vai falar na parábola do credor incompassivo bem claro isso. Eu não sei se você está com raiz de amargura contra alguém, está com ressentimento, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus me fez tocar nesse assunto nesta manhã. Perdoa aquele que te ofende, perdoa aquele que te calunia, aquele que te maltrata. Eles não sabem o que estão fazendo. Ore por eles, busque a Deus. Tenha um coração limpo, gostoso, sem amargura. Como é bom perdoar. Aquelas duas irmãs que eu citei, depois viveram, olha, queriam sempre estar juntos. E como é bom isso, a gente estar unidos. Como é bom a gente ter alegria entre a família, unidos entre irmãos. E a família cristã é isso. Perdoa o seu irmão. A família cristã, ela vive constante perdão porque temos dificuldades. Cada um tem um estilo, tem um modo de pensar. Mas vamos respeitar, vamos orar, vamos tolerar, vamos amar. O amor, ele cobre multidões de pecado. Ame o seu irmão. Ore por ele, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo às vezes. Às vezes no momento da ira, da raiva, fala bobeira. Não leva em consideração. A maior alegria nossa é saber que Jesus nos perdoou. E lá na cruz,
Aquele ladrão reconheceu que era um pecador. E ali, olha, não fez nada para merecer, porque não é por merecimento, é por bondade de Deus. Mas ele pediu perdão ali na cruz, e Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Perdoa, sem pedir nada em troca. Somente perdoa. E você vai ver que você vai ter uma vida feliz. Eu não sei se você está com esse problema, mas se o Espírito Santo de Deus me tocou a falar nesse assunto, é porque alguma coisa está gerando na sua vida que você não perdoa, talvez até mesmo um pai, uma mãe, você não perdoa o seu irmão. Olha, talvez você não perdoa lá na igreja o seu pastor, não perdoa aquele que te ofende. Não sei o que está acontecendo, mas perdoa, porque olha, não é fácil, mas se você olhar para Jesus vai ser fácil. Porque aí você vai falar assim: puxa, quem eu era? E Jesus morreu na cruz por mim, para perdoar os meus pecados. Por que eu não posso perdoar? Então perdoa o teu amigo, perdoa o teu irmão, perdoa aquele que te ofende. Até eu mesmo, às vezes, se eu falar alguma coisa que te magoa, me perdoa, porque às vezes a gente não está no normal da gente. O normal é com Cristo. Fora de Cristo não está normal não, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus nesta manhã. Reflete essa palavra e libera o perdão, para que você seja também perdoado e abençoado por Deus. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, se tem alguém com raiz de amargura, com mágoa no coração, do outro lado, Senhor, que ele possa viver o cristianismo que o Senhor nos ensinou, o perdão, amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pai, tenha misericórdia deste. Em o nome do Senhor Jesus eu te suplico e peço. Ajuda o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a perdoar. É o que eu te peço nesse dia de hoje, Pai. Dá uma ótima quarta-feira para os meus amigos, meus irmãos e irmãs, guardado por ti em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, vos guarde, meu amigo, e te dê a paz. E que você sinta a alegria de perdoar e ser perdoado em nome de Jesus.